Olá, seja bem-vindo à plataforma Moodle. A sua aula já vai começar. Se mantenha conectado e fique atento. E agora, para a gente finalizar o nosso módulo, vamos falar sobre o cérebro do adolescente. As pessoas têm pavor de dizer do adolescente, né? Que enfrentamento que é dizer. É um período especial e benéfico para o nosso cérebro. É preciso passar por ele. Eu sei que para quem não está na adolescência, é bastante complicado lidar com adolescente, sempre foi. A gente até esquece que a gente já foi adolescente um dia. E para quem está na adolescência também não é nada confortável. Porque existe uma oscilação dos hormônios sexuais tão grande, dos hormônios gonadotróficos que a gente chama, e esses interferem diretamente no funcionamento do cérebro. Então ele cresce demais, o cérebro não entende que cresceu, ele bate em tudo, ele tromba, ele derruba, né? Ele, hora ele gosta de uma coisa, hora ele não gosta, uma hora ele está rindo, outra hora ele está chorando, enfim. Essa desincronização, esse desarranjo que parece ser um caos, é um processo benéfico. Por quê? Porque é um processo em que o adolescente precisa terminar o processo de desenvolver o cérebro e ter esse cérebro maturado para a vida adulta. Porque quem diz que a vida adulta é fácil, né? Toda essa experiência da maturidade nos leva realmente a fazer as escolhas. De repente com menos erro do que na adolescência, mas eu não tenho que cobrar essa paridade cerebral em dizer para quem nunca experimentou algo, que essa experiência que você já teve vai fazer com que ele entenda só de dizer. Ele tem que experimentar. E aí por isso que a gente tem tanto medo dos adolescentes entrarem nas drogas. Porque realmente é um momento em que ele quer ter a noção, ele quer ter uma recompensa por qualquer ação. E aí as drogas é uma resposta de recompensa muito rápida, que causa um prazer imediato. E como ele não tem a maturidade cerebral, ele não consegue prever o que vai acontecer fazendo uso dela. Pode ser que o cérebro dele já se vicie na primeira usada. Pode ser que ele use mais de uma vez e ele não se vicie. A gente nunca sabe como que vai ser essa comunicação de neurônio com neurônio. A gente nunca sabe como que esse neurotransmissor vai reagir. Pode dar muito certo e simplesmente experimentou e não deu nada, mas pode dar muito errado. Experimentou e tornar-se dependente dele. Tem vários estudos mostrando a respeito disso para qualquer experiência que você for ter. Ela pode ser muito prazerosa ou ela pode ser muito sem graça ou muito ruim. Então, como que o adolescente vai saber disso? Muitos irão se arriscar. Mas eu preciso entender que para esse desenvolvimento cerebral acontecer, há necessidade, então, das convivências sociais, da diversidade cultural, do conhecimento da cultura e também das questões econômicas que ele vive, que ele convive, para que haja uma formação cerebral. Então, tudo que ele vivenciar nessa fase da adolescência vai terminar esse desenvolvimento do cérebro que começou na primeira infância. Só que de maneira um pouco mais ousada, já que esse cérebro adolescente, ele está aí, pronto para vivenciar, para correr riscos, porque se permite achar, não sou nem criança, nem adulto, então eu posso, ou eu devo, ou o que fazer. É uma fase de muita indecisão. É uma fase transitória de formação cerebral, onde esse cérebro está assim, pronto para o que vier. E toda a pré-adolescência, e antes da pré-adolescência e a infância, vão ser crucial para passar por essa adolescência. Então é quando você realmente diz sobre os conceitos do que é, quando você não mascara, quando você simplesmente ensina ele a fugir da situação. Tá, mas o porquê? Sobre drogas é bem isso. Por que você não vai usar drogas? Ou por que drogas é mal? Ah, porque dizem que faz mal. Não, que diz que droga vai fazer mal. Vai adorar usar, vai achar super legal. Ah, mas não pode fazer uso de droga porque acaba com o cérebro. Tá, e daí? Aí você tem que comprovar para ele, por uma A mais B, o que aquilo pode levar. Então, entende que é o cérebro? Compreende que é uma máquina muito delicada? E uso qualquer queda dessa máquina. Imagina um eletrônico, imagine um brinquedo que você goste muito, muito delicado, com pecinhas sensíveis. Se isso cair, pode quebrar e nunca mais acerta, nunca mais funcionar. Essa é a droga. Ela pode entrar e fazer exatamente algumas substâncias não serem mais liberadas. Ou fazer com que a conectividade não aconteça. E aí você vai querer correr o risco ou não. E aí ele começa a entender a sua linguagem. Essa é uma dinâmica de falar com o adolescente. Agora, não pode, mas não pode por quê? Ele é criativo, ele é curioso,
ele quer se arriscar, ele ainda é negligente, ele não está maduro, ele não faz ideia das consequências. E por isso que acontecem tantos acidentes de trânsito, tanta embriaguez, tantas outras violências na adolescência, que depois dos 25 anos a gente vê em proporção menor. Porque ainda não tem essa noção, porque não experimentou. Ah, não é para deixar experimentar, é para formar esse cérebro para chegar na adolescência de maneira equilibrada. Então, o que é mais importante do que a adolescência? É ter tido uma boa primeira infância. É ter tido uma infância, a primeira e depois a segunda infância, muito bem equilibrada. É muito bem organizada biologicamente. Então, aí vem o papel da família. Porque as famílias acham que criança tudo bem e vão dar atenção para o adolescente. Mas esse adolescente já foi criança. Então, é uma continuidade da primeira e da segunda infância. Um período de reorganização. Só vou chegar no processo de maturidade cerebral porque a adolescência permitiu reorganizar. Reorganizar principalmente quem? Substância cinzenta, córtex e substância branca. É só depois da adolescência que existe uma melhor conectividade da substância branca, que a conexão dos neurônios é mais eficiente. Então nós temos, durante o processo da adolescência, uma adequação do córtex, a substância cinzenta, e uma readequação das fibras, uma comunicação mais adequada. Então olha só, na infância o que a gente tem, eles estão ainda comunicando em regiões específicas do cérebro, potencializam na adolescência, essas conexões acabam sendo mais fortes, mais rápidas, mais eficientes, e aí na vida adulta a gente dá continuidade àquilo que a gente viveu. Então não tenho como pular da infância para a fase adulta. Eu preciso passar por esse processo aonde eu tenho uma perda de neurônios da massa cinzenta, uma diminuição da massa cinzenta, substância cinzenta, e uma reorganização melhor dos neurônios que estão na substância branca, dos axônios, maior reorganização deles. Por isso que a gente considera que é ideal a fase da adolescência, porque eu trabalho com menor número, mas de maneira mais adequada, mais aprimorada. E essa maturidade cerebral vai fazendo com que as regiões do cérebro vão ficando mais ativas, elas vão se reorganizando quanto ao funcionamento e vai deixando de ficar mais avermelhado e amarelado, mostrando que ele vai ficando mais azulado. E esse mais azulado demonstra que ele tem uma maior maturidade, um maior desenvolvimento funcional dessas regiões. Por isso que se estima que é entre 21 e 25 anos que isso vai acontecer, que a gente tem uma diminuição dessa substância cinzenta que vai readequando a conexão da substância branca, o que é ideal. Essa maturação, ela é constante, é que começa a existir nesse processo a autocrítica, a crítica, a reflexão, os porquês, e aí por isso o enfrentamento com os adultos. Porque ele quer saber, ele quer compreender, ele tem que ter uma lógica justificativa. E não mais, porque assim, porque foi assim, que para a criança até cabia. Agora, na maturidade adolescente, o córtex pré-frontal dele começa a planejar, começa a ter a inibição de impulsos, começa a fazer correlação com outras informações já pré-existentes, e ele começa a ter mais consciência dele e do ambiente que ele está. Por isso que às vezes ele oscila de opinião, por isso que às vezes ele é intransigente, porque ele está nessa fase, que é uma fase delicada, mas essencial para o bom desenvolvimento cerebral. Durante essa fase, eu quero chamar a atenção de vocês em 3 regiões específicas. Como a gente já falou várias vezes, do córtex pré-frontal, então durante a adolescência ele está em desenvolvimento, começa aí a ter um maior julgamento, controle do impulso, começa a tomar mais decisões, conseguir planejar, começa a criar resoluções para os problemas. Aí tem nessa fase uma maturidade já estabelecida dos outros lobos, do parietal, do temporal e do occipital. Então ele já começa a ter uma noção sensorial, memória, planejamento, a linguagem. Ele começa a ter mais reflexos rápidos. Nessa fase ele já começa a ter habilidade para dirigir, tem habilidade mais para esportes. Ele começa a ter competição já com adultos em questões motoras, em questões silábicas, porque ele já tem uma maturidade dos outros demais lobos. E o lobo emocional, que é o sistema límbico, ainda está amadurecendo, não está completamente maduro. Então o que acontece nessa fase? Ele está com a emoção à flor da pele. Se ele ama muito, então ele se apaixona,
ele corre riscos, ele se aventura. Se ele tem raiva, ele expressa, ele fala, ele bate a porta. Por quê? Porque ele ainda não tem essa modulação do equilíbrio entre o que é uma emoção muito forte e o que é uma emoção que ele vai expressar. Então, nessa fase é que tem essa condição do risco, que é muito intenso, que ele ainda não consegue ter toda a maturidade. Mas ele precisa passar por isso para que o lobo pré-frontal fique realmente maduro e ele consiga ter lobo pré-frontal com as regiões lá do sistema límbico adequadas ao equilíbrio da resposta, ao equilíbrio dos estímulos, ao equilíbrio da convivência. Então não é porque ele quer, não é que adolescente ele é chato, ele é estressado, ele é aborrecente, é porque é muita alteração cerebral num período de tempo muito curto. Pensar aí que em menos de 10 anos é um salto muito grande para chegar na fase adulta. E além dessa mudança cerebral, existe o cérebro comandando todos os demais órgãos, principalmente os órgãos sexuais. E aí isso vira uma competição que nem ele sabe se ele está feliz ou ele está triste. Então ele chora, é um drama, tem horas que ele é bravo, tem horas que ele é o dono da razão, tem horas que ele é uma criança frágil. É necessário compreender esse processo, porque é uma fase muito vulnerável. Porque se ele não tem esse apoio dos adultos, ele vai se apoiar em grupo. E lógico que o grupo fortalece. O grupo fortalece porque eles estão todos na mesma sintonia. Então, até a puberdade, o corpo cresce de 4 a 6 centímetros por ano. Aí chega na adolescência, começa a crescer de 9 a 10. Então começa aí. O meu corpo cresce e meu cérebro não entendeu. Aí eu fico estabanado, bato os braços, fico desengonçado, a voz modifica, é grosso, é fino, é grosso. E aí toda essa modificação também o cérebro precisa entender. E aí o adolescente ganha de 30 a 50 centímetros e cerca de 30 quilos em 3 anos. Então um ganho de massa muscular, um ganho de tecido ósseo, de organização biológica, que o cérebro também tem que dar conta. Então vocês percebem que é algo muito rápido, num período de tempo muito curto, e não é só a condição emocional ou humor. É muita coisa envolvida nesse processo. E a representação do corpo no cérebro. Se está desenvolvendo muito rapidamente, esse cérebro não está acompanhando, ele precisa de um pouquinho mais de tempo. Então ele precisa experimentar, ele precisa estar com o grupo, ele precisa tentar fortalecer. E o nosso papel de adulto é o quê? O nosso papel de adulto é tentar sincronizar. Aí vem as brigas. É difícil encontrar um quarto arrumado, em ordem. Por quê? Porque ele não tem um pleno funcionamento operacional, organizacional. Ele não tem um lobo frontal desenvolvido. Né? Então aí onde ele tira... E aí vai o papel do adulto, de ir moldando, remodelando, né? Tentando não brigar tanto. E aí tentando, na verdade é uma tentativa diária, de entender que é um processo que vai passar. Além disso, nessa organização cerebral toda, nós temos que ele quer viver o prazer acima de tudo, é a intensidade. Eles estão mais vulneráveis a qualquer situação. Por quê? Aquilo que der uma recompensa imediata, ele vai. Ele deixa de ir na aula porque ele quer assistir um filme com um amigo, ele deixa de assistir a aula porque ele quer namorar, ele troca as namoradas, ele quer ter uma recompensa imediata, porque aquilo causa um alívio cerebral. Aquilo causa uma liberação de dopamina e serotonina que motiva ele a continuar onde ele está. Tem muitas, por isso que a gente fala que as mudanças que acontecem nessa fase, essa vivência nessa fase, é muito associada ao prazer em função da dopamina. Ele tem a motivação em função dela ser liberada. Então ele acaba correndo muitos riscos. E aí a grande preocupação das drogas, da bebida alcoólica, da gravidez na adolescência, de entrar para o mundo do crime, várias coisas, a vulnerabilidade realmente ela é maior nessa fase. Quanto mais estímulos, ele quer mais estímulos, ele quer mais riscos, ele quer mais prazer, ele quer tudo mais. Porque o mais dá a sensação, e dá a eles mesmo a sensação, de manter o prazer cerebral, por questão das vias dopaminérgicas. Então, por isso, o sistema de recompensa, depois, vai perdendo essa sensibilidade e a gente vai pensando, a gente vai pela razão, porque temos o lobo frontal na fase adulta bem desenvolvido. Espera-se que sim. Então, a gente pensa, a gente até queria ir pela recompensa, mas aí vem o amadurecimento, o planejamento, tomada de decisão, e você volta atrás ou não dá aquele passo que você deveria dar. Isso não acontece na adolescência. Então, na adolescência, o sistema de punição e recompensa, atuando aí o diencéfalo, o sistema límbico, o córtex, eles estão nesse processo de maturação. Então, nessa fase, ele precisa ter alguma recompensa imediata. E essas estruturas cerebrais recompensam de que forma?
com novidade, com o que é novo, é com jogo de videogame, é com exercício em excesso, é com a festa na balada, é com ficar com o amigo dentro do quarto por 12 horas assistindo filme, é ficar num quarto escuro bagunçado. Isso para ele dá recompensa, porque ele precisa ativar essas áreas cerebrais. Ele precisa ativar essas regiões que liberam dopamina. E o videogame faz isso, o esporte faz isso, uma comida que dá prazer faz isso, os amigos fazem isso. Então, há uma diferença muito grande quando a gente pensa nos aparelhos eletrônicos, quando você pega diferentes idades. Existe uma recompensa diferente. Para uma criança é um divertimento, é ouvir música. Para um pré-adolescente, é uma puberdade, ele ainda quer ver conteúdos, fazer download, ver informações. Agora, para um adolescente, ele já quer se comunicar, ele quer mostrar, ele quer dizer que ele pode, que ele sabe. Então aí começam os maiores riscos. Mas é uma fase necessária para organizar o cérebro. Ver um rosto bonito, se atrair pelas pessoas. A droga faz isso, uma ativação direta. Então, por isso a vulnerabilidade acaba sendo bem maior. A gente diz que se ele passar pela adolescência e não fazer uso de drogas, ele aumenta em quase 80% a chance de não experimentar drogas nunca mais, porque essa fase vulnerável é uma fase onde você ativa as regiões do lobo frontal, pré-frontal, e o diencéfalo e acaba querendo liberar em grandes dosagens dopamina, serotonina e também a ocitocina. Então ele busca os prazeres imediatos para tentar entender o que acontece nessa oscilação cerebral do indivíduo. Por isso que ele quer dopamina, e dopamina é muito bom. Quem disse que não era? Todas as drogas liberam dopamina. O problema é, qual é a dose? Quando eu vou conseguir parar? Como que o meu cérebro vai entender que agora é o meu limite de tomar apenas um copo de cerveja? Você não sabe. Para cada um, o cérebro vai reagir de uma forma. Não tem uma técnica. Não é tão simples assim, ele viciou porque ele quis. Não. Se ele já tem a predisposição, se ele tem fatores que favorecem a isso, se o cérebro dele literalmente pegar o gosto e libera uma descarga enorme de dopamina, a chance daquilo se tornar prazer e contínuo na vida dele é muito maior. Eu sempre brinco que na dúvida não experimente, porque para o seu cérebro gostar é a mesma chance dele não gostar, é 50-50. Então o risco é muito grande. Para o adolescente isso acaba sendo muito exorbitante. Então ele procura ativar para desestabilizar, para melhorar e também para ele se sentir um pouco mais organizado nesse ambiente que é de convivência com a sociedade. O grande problema disso é exatamente o hábito, o vício e a recompensa que o cérebro precisa de drogas cada vez maiores. Aí na adolescência, a razão dele ter crises profundas de tristeza, liberação de hormônios que deixam ele melancólico, tristonho, é porque ainda ele está organizando o sistema límbico. O sistema límbico ainda não está maduro. Então, por isso que ele tem crises, ou de euforia, ou de tristeza. Ele não é bipolar. Na fase adolescente, ele ainda está numa reorganização do sistema límbico. Ele, às vezes, eles têm um impulso. Eles não conseguem racionalizar. Então, eles agem pela impulsionalidade. Dar um tapa, fazer uma brincadeira de mau gosto, depois que ele pensa, ele não deveria ter feito. Então, muitas dessas situações que a gente vê de bullying está muito relacionado a esse impulso incontrolável. Alterações no humor, em função dessa sensibilidade do sistema de recompensa, também acabam intensificando a ação cerebral adolescente. Muita atividade que envolva prazer é o que favorece o funcionamento cerebral, por isso que ele busca sempre uma intensidade de coisas. Eu brinco que é ou tudo ou nada, ou ele quer só dormir, ou ele quer só ficar em quarto escuro assistindo filme, ou ele quer ficar com aquele grupo sempre, ou ele quer cada vez mais e mais e mais coisas. Então, ele tem essa oscilação por causa da liberação de dopamina. Quando ele tem uma atividade muito elevada, ele está muito motivado e com muito prazer. E ao inverso também acontece. Se ele tem uma atividade muito baixa cerebral, ele acaba ficando melancólico, deprimido, falta de motivação e um grande prejuízo e a preocupação com o suicídio e a depressão nessa fase. E aí a depressão é muito típica em função do quê? Em função dessa estrutura cerebral estar passando pela modelagem do sistema límbico. Ora, a tristeza é muito profunda, ora, a euforia é muito grande. Ele precisa, com a ajuda da família, compreender o que leva a essa moderação. Então, os limites, são as companhias,
é o ambiente e aquilo que molda esse cérebro a nível de dopamina. Essa é uma atenção que os pais devem estar sempre ligados. Não é porque ele quer. E a atividade excessiva leva a uma euforia maníaca, a necessidade de estar sempre eufórico demais. E aí a busca incessante pelo álcool, pela droga, para fazer essa euforia, que também é preocupante. Então vocês estão vendo que o adolescente não tem meio termo. O meio termo quem dá? O pré-adolescência, a infância e a pré-puberdade, né? A puberdade em si, e toda a convivência desde o nascimento até chegar nessa fase que facilita na remodelação e na modulação numa fase que é imprescindível para chegar à maturidade. Não tem como pular. Por mais difícil que ela pareça, ele deixa de ser criança e passa a ter comportamentos, hora de adulto, hora de muito criança. Ele ainda é um adolescente. O adolescente, ele está nessa fase de transição, fazendo de tudo pouco. Então, a atividade física é imprescindível, porque ela gera uma grande descarga de substâncias que causam motivação. Então, ele gasta essa energia, ele libera as substâncias cerebrais que são importantes. O convívio em grupo também é muito importante. Ele prefere amigos nessa fase, lógico. Por quê? Os neurônios espelham, observam o outro e falam, eu quero estar nesse grupo. Ele me entende, ele me compreende. Ele acaba tendo uma liberação de ocitocina, convivendo com um grupo social que entende a linguagem dele. Então é por isso que eles acabam andando em bandos, em grupos mesmo, para liberar essa ocitocina e causar nele esse conforto de dizer, estou feliz, estou com o meu grupo, estou feliz. Então, o início da universidade, quando os alunos chegam aqui com 17, 18 anos, ingressam no primeiro mês de aula, coitados, não se conhecem, eles têm que se identificar e formar o grupo deles para que eles se sentem pertencentes. E aí eles se sentem aliviados, porque estão liberando a ocitocina e acaba favorecendo a convivência. Amizade, grupos, é isso. Aumenta a conectividade cerebral, adequa esse cérebro para passar por essa fase. Então é uma referência muito forte. Fique atento quem são os amigos dos seus filhos. Leve para dentro da sua casa. E por que eu preciso de tudo isso? Eu preciso porque, como o Vygotsky já falava, nessa interação que a gente vai crescer e desenvolver emocionalmente e intelectualmente esse cérebro. Não tem como fugir disso. É preciso passar por esse processo que é benéfico para o cérebro, apesar de muitos acharem que não, mas ele é imprescindível, para que possa esse ser humano, que ainda é adolescente, que vai tornar-se adulto, crescer de maneira emocional e intelectual equilibrada. Então, baseado nisso, novamente vem o córtex pré-frontal, na infância, na adolescência e na vida adulta. É ele que vai controlar os nossos impulsos, é ele que vai planejar o meu futuro, é ele que vai fazer o controle de todos os meus comandos de atitudes, por isso que a primeira infância repercute diretamente na adolescência. E aí, consequentemente, vai repercutir no adulto que consegue prever as consequências, no adulto que consegue ter um planejamento da vida, um adulto que consegue viver socialmente, harmonicamente, porque teve um lobo frontal desenvolvido durante toda a fase de desenvolvimento e maturação do cérebro. Passado isso, a gente já sabe, e já estudamos em outros momentos, que se não for nem na fase da criança, nem na adolescência, uma modulação desse cérebro, ele vai ter prejuízos, mais chance de vícios, mais intolerância, mais irracional, vai ser mais negligente, mais chance de ter depressão e suicídio, ele perde a moral, não se liga a pessoas, dificuldade de memória, enfim, são várias as situações que acontecem na vida, tanto uma criança quanto um adulto que não tem esse lobo pré-frontal bem desenvolvido. O córtex órbito-frontal, que é pegando a questão orbital e frontal da visão, me prepara para ter essa noção espacial que a gente vai tendo, de saber, de ver o todo, de fazer uma análise. Isso a gente tem após esse processo de maturidade. A gente tem ali, ó, a partir de 18, 19 anos, por isso que a gente já consegue tirar carteira de motorista. Outros países tiram mais cedo, mas o Brasil continua mantendo isso, 18, 19 anos, porque acredita que nessa fase a gente já consegue ter uma visão mais espacial, maior habilidade cerebral para dirigir. Também se pensa, e aí eu deixo a reflexão para vocês, a maioridade penal. Será que a gente já tem esse cérebro realmente consciente do que é? Será que nós temos essa responsabilidade pelos atos ou ainda está em processo de formação? O que nós sabemos é que envolve, primeiro, a relação que a gente tem em desenvolver os instintos, lá no núcleo accumbens, meus instintos, meu desejo,
Como esses instintos são percebidos pelo sistema límbico. Então, ali eu falo do acúmulo. 2, o sistema límbico, como ele percebe esse meu desejo, essa minha impulsividade. E 3, como que o meu córtex pré-frontal diz, não faça, que é o bom senso. Então, essa batalha contra a razão e a emoção não envolveu o cérebro e o coração, não, ficou só no cérebro mesmo, envolvendo essas 3 regiõezinhas específicas. E aí eu tenho a tomada de decisão planejada, aqueles 2 segundos, 1 milésimo de segundo, onde a gente respira e ao invés de agir por impulso, prevemos. Tem pessoas que agem por impulso, faltou treinar o lobo frontal. Agiu por impulso, se arrepende 5 minutos depois. Então, dos 10 a 14 anos, a gente está tendo um desenvolvimento de fases, tanto emocional, cognitivo, sexual e moral, baseado na realidade da puberdade. Quando a gente pega um adolescente que está em transformação, ele tem outras habilidades desenvolvidas, não são as mesmas. Então, eu tenho, para cada idade, a mudança de comportamento, menos risco, mais tímido, menos tímido, pelo desenvolvimento desse cérebro, dessa fase. Então, é normal, ela vai passar, ele vai crescer e tem que melhorar a autoestima, tem que melhorar os aspectos morais, tem que melhorar a questão de ética. Esse é o cérebro adolescente. Criança, um aspecto fundamental da formação familiar, social, e para que ele possa chegar na adolescência e passar por essa fase benéfica para a maturidade cerebral, ele precisou ter essa primeira formação. E quando chega ela, é preciso lidar com o menos estresse possível, porque ela é uma fase estressante. Mas não é porque ele quer. Ele não é chato, ele não é cansativo, ele não é melancólico, ele não é raivoso, porque ele quer. É porque tem uma condição cerebral. E quando você entende um pouquinho do cérebro, tem vários livros que falam sobre o adolescente, você começa a compreender e tolerar e respeitar uma fase que vai passar. Espero que vocês tenham aproveitado o curso. Para mim foi um grande prazer, um grande desafio trabalhar com um grupo tão grande, como a gente está com 1.066 inscritos nesse curso. Peço desculpas se eu não consegui responder as dúvidas de todo mundo, vocês têm meus contatos, na medida possível eu vou respondendo. Foi um grande desafio dar um curso de extensão EAD, 100% EAD, com uma temática tão diversa, e agora vocês têm um caminho do que dá para aprofundar em cada temática dessa, que eu elenquei sendo a interessante para esse momento. Tem muitas mais coisas para estudar na neurociência. Eu procurei não ser muito teórica, eu procurei ser bastante objetiva, até porque nosso grupo é bastante heterogêneo. A gente tem pessoas das mais diversas áreas de atuação, mesmo sendo voltado para a educação. Eu acredito que esse é o primeiro, né? Não é uma especialização, ele é um curso que leva você a começar a familiarizar com os termos e depois dá para aprofundar mais. É bem possível que a gente vá gerenciar em outros momentos, no ano que vem ou no próximo, cursos um pouco mais profundos sobre cada temática, para que a gente possa estar discutindo. A tentativa que ele saia é grande, vamos ver se vai dar certo. Foi gratificante mesmo para mim poder dividir com vocês um pouquinho do que eu amo fazer, que é ensinar, trocar ideias, dividir conhecimentos, em especial da neurociência. Foi gratificante, espero que vocês coloquem primeiro em prática pessoal e depois no ambiente da convivência de vocês. Até um próximo e qualquer coisa, estamos aí à disposição. Lembrando que até o final de novembro os vídeos estão liberados, as atividades liberadas, depois, virando o mês de dezembro, elas não estão mais disponíveis para vocês. Um abraço a todos e até uma próxima.